Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Aqui, como sempre, o professor Eduardo, tá? E aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo, você encontra conteúdos de humanas e exatas para auxiliar nos seus estudos, nas suas pesquisas, principalmente os conteúdos de humanas que lhe ajudam, além, né, de seus estudos acadêmicos, lhe ajuda também a desenvolver o seu senso crítico, o seu senso analítico, o seu senso de interpretação e ação social. Enfim, dito isso, desde já eu conto com o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Isso me ajudaria bastante, né, a eu me manter vivo aqui no canal, trazendo mais conteúdos dessa natureza para vocês. E também isso mostraria ao YouTube a relevância desse canal para a plataforma. E como um dos pilares do sistema de ensino Monte Carlo é dinamizar o ensino público, torná-lo mais fácil, acessível, dinâmico, então com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, você estaria me ajudando nessa corrente. Fechado? Dito isso, vamos para a aula. Hoje mais um assunto para o nosso módulo de História. Hoje nós vamos falar sobre o Estado absolutista e o mercantilismo. Isso tudo se dá no auge da centralização monárquica. Eu já havia falado sobre a formação dos Estados modernos. Você pode dar uma passadinha lá na nossa playlist para você revisar, se inteirar mais do assunto e tal. Então nós vamos pegar a partir daí a formação dos Estados modernos e o auge, né, da centralização da monarquia, do absolutismo assim propriamente dito, onde a partir do século XII várias regiões da Europa tinham iniciado o processo de formação dos Estados modernos, e essa mudança estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, econômicas, culturais que ocorriam no período, como o revigoramento do comércio e das cidades, o questionamento do poder da igreja, a difusão das ideias humanistas, o fortalecimento da autoridade do rei. Tudo isso já foi visto. Então é dentro desse contexto aí que vai vir o absolutismo. E a partir do século XV, os monarcas europeus trataram de consolidar o seu poder e criar mecanismos que possibilitassem exercê-lo sobre vastas regiões. Então o poder do monarca ele precisava se expandir, né? Aquela fronteira de feudo ela precisava ser rompida. E para isso criaram impostos, moedas de circulação nacional, constituíram uma burocracia de funcionários administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano em todo o reino. Então, tudo isso é mecanismo do absolutismo. E, além disso, os reis formaram exércitos permanentes, e esses exércitos com caráter profissional, subordinados à autoridade da coroa. Quando eu falo coroa, eu estou falando do reino, do monarca, né, daquela família imperial, aquela família monárquica, né, que por vezes vai se tornar um império, a depender do Estado. O fortalecimento do poder real atingiu seu ponto culminante no século XVI e XVII, quando surge o regime absolutista. E o absolutismo significou a grande concentração de poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riquezas. Um fator que também contribuiu para favorecer, né, os reis foi a reforma protestante, onde isso vai gerar a divisão do cristianismo e, consequentemente, o enfraquecimento do poder papal, que deixou de ser aceito como autoridade universal, né, na questão do Papa. Nos países católicos, a Igreja colocou-se sob a autoridade dos reis. Então, observe que para a formação desse Estado absolutista, existia um interesse da burguesia comerciante
É ela que vai financiar todo esse projeto. E ela vai se aproveitar do momento de fragilidade da Igreja Católica, já que era ela quem detinha o poder, era ela quem legislava, né? Quem seria o representante daquele Estado. Então, com esse enfraquecimento, é o momento que a burguesia, com dinheiro para financiar essas propostas, ela vai ajudar a construir esse Estado absolutista. Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais, exercidos, né, pelos senhores em cada feudo. Por isso, para vencer essa resistência dos grupos sociais mais fortes, nobreza e burguesia, né, que eram os membros de resistência, era preciso legitimar o poder dos reis, justificá-lo pela razão e pela fé. Essa tarefa ficou a cargo de intelectuais como Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Na teoria de Hobbes, já falei sobre Hobbes no nosso módulo de filosofia. Para mais detalhes, né, dá uma passadinha lá na nossa playlist para fazer uma revisão sobre as teorias de Hobbes ou quem foi Thomas Hobbes para a filosofia. E aqui um resumo, né, do que está lá. Filósofo inglês, ele defendia a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta. Em sua principal obra, Leviatã, Hobbes afirmava que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. E, em resumo, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade a fim de proteger a própria vida. Hobbes defendia o poder absoluto do Estado, mas não necessariamente do rei. Então ele defende uma burocracia estatal, uma burocracia estadual, não a autoridade incondicional de um indivíduo sobre o todo social, né? Para ele, a autoridade poderia ser representada por um monarca ou por uma assembleia, desde que o poder fosse exercido sem contestação por parte dos súditos. Jacques Rousseau, ele era bispo e teólogo francês. Até o momento da publicação desse vídeo, eu não tenho certeza se eu já fiz aula com esse tema no nosso quadro Filósofo da Vez, né? Eu ainda não tenho certeza até a data da publicação desse vídeo. Rousseau foi um dos mais importantes intelectuais da corte de Luís XIV. O mais absolutista dos reis da França, em seu livro político Tirada da Sagrada Escritura, Rousseau desenvolveu a doutrina do direito divino dos reis, segundo o qual o poder do soberano expressava a vontade de Deus. Sendo o poder monárquico sagrado, qualquer rebelião contra ele era criminosa, e para Rousseau a autoridade do rei tinha origem divina, sendo, portanto, incontestável e ilimitada. Então, dada a minha incerteza, né, se eu tenho material sobre Rousseau no nosso modo de filosofia, mas desde já deixo isso aí pendente para a gente, tá bom? E é possível perceber, né, nesses dois homens aí, nesses dois intelectuais, tanto Hobbes como Rousseau, a diferença no pensamento desses dois teóricos. Então são duas formas de pensar completamente diferentes, pois enquanto Hobbes defendia o absolutismo como base na razão, no argumento de que era necessário garantir a segurança dos indivíduos, o bispo Rousseau fundamentava sua defesa no direito divino dos reis, ou seja, na religião. A condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos, e, portanto, enquanto perdurar esse direito de cada homem a todas as coisas, não poderá haver para nenhum homem a segurança de viver todo o tempo que a natureza permite aos homens viver. E desta lei fundamental de natureza, mediante a qual se ordena a todos os homens, né, que procurem a paz, deriva essa lei seguinte: que um homem concorde quando outros também o façam. Então, um clima de concordância, né? E na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmos, em renunciar o seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo. Então, isso aí já é um pressuposto de autodefesa, de autopreservação,
e evitando assim um conflito, uma guerra, onde, para o bem geral, né, da comunidade, um indivíduo ele deveria abrir mão do seu querer em prol do outro. E isso tudo dentro de um Estado de Direito para se promover a paz. Isso seria muito bom observado, se observado nessa íntegra, porque aí teríamos evitado Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas isso é só um detalhe, é só um comentário, tá? O luxo da corte, né, os funcionários que cuidavam da administração do reino, os exércitos que defendiam o território, tudo isso exercia muito dinheiro. Como era possível sustentar tudo isso, né? A solução encontrada por muitos monarquistas para enriquecer o reino foi adotar um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Então, o mercantilismo ele tem essas três engrenagens. Primeiro, o metalismo, que é o acúmulo de riqueza, né? A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres que ele possuía, ouro ou prata, e por essa razão muitos governos evitavam a saída de ouro e de prata dos cofres do Estado. Então, o primeiro ponto do mercantilismo é o acúmulo de metal, acúmulo de dinheiro, acúmulo de capital. Segundo ponto, balança comercial favorável. Os governos criaram medidas protecionistas, como a cobrança de altos impostos para encarecer os produtos importados e reduzir a sua entrada no reino. Reduzindo as importações, sairiam menos metais preciosos do país e a balança comercial ficaria positiva. Então, aumentando a tributação, isso me impede, de certa forma, a comprar um produto de fora. Isso aí eu estou falando de importação, né? E se a minha balança comercial ela é altamente tributária, então o indivíduo ele nem tem interesse de me vender nada, porque eu vou cobrar uma alta taxa de imposto. Então isso me ajuda a não perder metal precioso. E a terceira engrenagem é o estímulo à manufatura. Uma maneira de os governos diminuírem, né, as importações era aumentar a produção de bens manufaturados, como tecidos e ferramentas, que era o que mais se consumia na época, já que a alimentação eles produziam a sua própria alimentação. Esses produtos abasteciam o mercado interno e podiam ser exportados, rendendo mais moedas para a coroa. O que isso quer dizer? Eu posso acumular metal, não comprando nada, mas vendendo o que eu produzo. Num cenário ideal, né, isso aí seria ótimo para o Brasil. Além disso, o interesse por riquezas e produtos do alto valor no mercado europeu, como especiarias e metais preciosos, estimularam os governos a organizar expedições para explorar os mares e conquistar colônias na África, na Ásia, na América, que nesse momento ela ainda não se tinha notícia na Europa dela, e Portugal foi pioneira nessa empreitada. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, tá bom? Dito isso, eu quero agradecer a presença de todos. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de contribuir com sua inscrição. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Eu, como professor consultor, me proponho a lhe ajudar. E fiquem todos bem. Até uma próxima e nunca se esqueçam que conhecimento é poder.